boa noite. Quero pedir desculpas aí, tanto para você quanto às demais pessoas que estão aqui presentes nessa noite de hoje. Quero agradecer demais a presença aí de vocês e a paciência, né? Porque foi um jogo aqui de paciência total que vocês tiveram aqui. Então, é o seguinte, que todas as pessoas aqui sejam bem-vindas. Agradeço a todas as pessoas que abraçaram a ideia desse evento do Comunicarte, que sugeriram data, nomearam o evento, nossos queridos professores e professoras. Agradeço as coordenações dos campi que nos apoiaram, divulgaram aí a programação aí para o dia 11, que tem uma programação especial, viu, Pedro, das nossas instituições. Nossos agradecimentos ao Plurais e à Band. Muitíssimo obrigada a cada palestrante representado aqui pela figura do grande Pedro, que aguardou pacientemente aqui a falha técnica, e a cada docente que participou e participará diretamente do evento, como o Diego, que está aqui. Sem vocês, nada acontece, palestrantes e docentes, além dos discentes, claro. Esse é o primeiro dia do evento. O evento tem um objetivo aí de ser um espaço de contato entre nós, com o mercado, de atualização, desenvolvimento daquilo que nossa profissão exige mesmo, né? Portanto, aproveitem, esse espaço é nosso, das nossas áreas, utilizem o chat, ele está aberto. Lembrando que o chat é um local de trocas profissionais acadêmicas, ou seja, as discussões, observações que vocês fazem são colocados aí no chat e precisam ter esse viés, afinal, vocês estão na graduação, com foco no mercado de trabalho, o chat é o treino para isso. Façam suas perguntas, o Diego vai selecionar essas perguntas e repassar ao Pedro. Só uma última observação, essa palestra vai ficar gravada, em breve a gente disponibiliza no site do evento, vai ser ou o vídeo ou o link, ela fica temporariamente, mas ela fica gravada. Bem, recados dados, vocês vão ficar agora primeiro com o nosso professor, o Diego Lopes Picanco Gonzalez, que é formado em cinema pela UFF, especialização em fotografia e mestrado em marketing digital pela IEBS na Espanha. Além de professor, ele atua como editor e filmmaker. Ele quem vai nos apoiar na noite de hoje, liberar a lista, vai apresentar nosso ilustríssimo palestrante, que todos querem muito conhecer mais, não é verdade? Então, Diego, é com você, e muito obrigada aí a todos, e principalmente a você, Pedro. Obrigado, Daniela, obrigado, Pedro, aí, também pela paciência. Pessoal, boa noite. Queria agradecer o convite para estar aqui junto com o Pedro, tocando esse bate-papo com vocês. Queria agradecer também à professora Jaqueline, que me fez o convite direto. Vou apresentar o Pedro para vocês, para quem não conhece. Eu tenho aqui uma colinha também, tá, gente? O Pedro é roteirista, mais conhecido pelo seu trabalho na equipe do Porta dos Fundos, que acho que todo mundo aqui conhece. Há 7 anos ele desenvolve sketches semanais e webséries para o grupo. Além de roteirista do canal, o Pedro também roteirizou diversas campanhas publicitárias para grandes empresas como o iFood, Santander, Ipiranga, Piraquê, Antártica Sky, Oi Fibra, entre outras. E em 2022 ele lançou Harina, que é a primeira série de streaming, onde ele é o roteirista, pela Amazon Prime. Essa série foi a série mais assistida no México em 2022, um dos grandes sucessos na Amazon Prime Video na América Latina, ficando em top 5 em 6 países por mais de um mês, além de alcançar o top 10 americano. Esse ano a série vai estrear sua segunda temporada e vem aí com grandes expectativas. Pedro, muito bem-vindo. Passo a palavra para você se apresentar aí e começar a falar com o pessoal. E aí, gente? Muita gente, 610 pessoas, meu Deus, nem não imaginava. Obrigado por me receber aqui. Eu acho que eu falei também, a Jaqueline me convidou, deve ter uns 2, 3 anos que eu falei aqui também. E feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco do que eu estou fazendo, do trabalho, da indústria. Muita gente aqui que vai se formar e vai entrar nesse meio, então que eu puder também compartilhar de conhecimento e experiência para ajudar vocês que estão se formando e gerações aí de roteiristas, diretores, filmmakers, produtores. É um prazer poder participar disso, de qualquer forma. A série Harina...
a série Arina estreia depois de amanhã, a segunda temporada. Então, se você não viu a primeira temporada, depois de amanhã estreia a segunda, dia 11 de outubro, na Amazon Prime. Mas a gente vai falar bastante dela aqui, eu espero. E é isso, gente. Obrigado por me receber. Vamos... Vocês já têm alguma pergunta ou se a gente embarca em algum tema, assim, se entra por porta dos fundos, internet, streaming, o que... Acho que legal, de repente, Pedro, você pode começar contando um pouquinho da onde você veio, como é que você parou aqui como roteirista, se era uma coisa que você já sonhava fazer desde sempre, como é que foi seu caminho percorrido? Talvez eu seja um péssimo exemplo para falar numa universidade, porque eu não tenho ensino médio. Então, eu estudei só até metade do ensino médio e não estudei mais na vida. Mas eu tinha foco mais em atuar, em ser ator, isso há muitos anos atrás. Eu fui morar no Canadá quando eu tinha 16 anos. E chegando no Canadá, um dos primeiros empregos que eu tive foi em figuração de filme. E lá eu fiz figuração em vários filmes. Eu tô em Meninas Malvadas, eu tô em um outro da Lindsay Lohan, que é Confissões de uma Adolescente em Crise. Estou em vários filmes que eu fiz figuração. E aí, desde dessa época em diante, eu comecei a gostar muito desse lado da indústria do audiovisual. Eu sempre tive um tino tanto para comédia quanto para criatividade. Então, eu desde cedo escrevia músicas para os amigos, ou eu fazia rimas, ou escrevia historinhas. E aí, com esse avanço da internet, de vídeos na internet, começou mais ou menos com o Vine, não sei quem lembra do Vine, que eram uns vídeos super curtinhos. E aí, na época do Vine, eu já estava voltando para o Brasil, nessa época. Eu estava morando no Canadá há muitos anos, dos 16, morei 13 anos no Canadá. E aí, eu tinha voltado para o Brasil, e o Vine estava bombando, eu estava correndo atrás dessa coisa de ator. E, normalmente, eu não tinha um foco de carreira, né? Porque eu tinha empregos, e aí fazia uns cursos como ator, tentava uns trabalhinhos, mas eu acabei vindo para o Brasil, eu estava trabalhando com uma agência de intercâmbio no Canadá que me mandou para cá. E aí, nesse tempo aqui, eu entrei mais nesse mundo de atuar, mas aí eu comecei a fazer vídeos para a internet, que é o que estava bombando na época. E aí, nessa época, eu me aproveitei desse momento da internet no começo, que agora, hoje em dia, é muito mais florido, né? Que a gente tem TikTok, Reels e tudo. E comecei a fazer videozinhos que nem eram pro Vine, mas eram uns vídeos que eu postava no Instagram, no YouTube e no Facebook. E aí os vídeos começavam a dar certo, alguns davam muito certo, alguns mais ou menos. E eu, fazendo curso de ator, eu chamava amigos atores para fazer as coisas comigo, fazer os vídeos que eu criava, escrevia, a gente gravava. E aí eu comecei a desenvolver um gosto maior por só criar os vídeos. Então, vários vídeos eu escrevia e eu não queria aparecer, eu queria que alguém fizesse. Eu escalava, eu trabalhava de diretor, produtor e roteirista. E aí fui fazendo esses vídeos e fazendo networking, que na verdade bem ou mal é a coisa mais importante do mundo, é conhecer pessoas, né, e fazer conexões importantes dentro dessa esfera que te interessa, nas coisas que te englobam o seu interesse. E aí esses atores eu ia conhecendo, ia apresentando gente, e aí numa dessas, a agência, eu tinha vindo do Brasil trabalhando numa agência de intercâmbio, essa agência fechou. E aí eu já ia voltar para o Canadá, porque eu vim aqui a trabalho dessa agência canadense. E quando eu ia voltar para o Canadá, uns meses antes da agência fechar, eu tinha ido numa peça do Porchat, e aí lá eu conheci o que era o roteirista-chefe do Porta até essa altura. Quem escrevia os roteiros do Porta eram os criadores só. Era o Porchat, o Kibe, o Gregório, João Vicente às vezes, o Ian às vezes, e o Gabriel Esteves, tem o mesmo sobrenome que eu, por coincidência, que era um dos que ajudou a fundar o Porta dos Fundos lá atrás. E eu conheci o Gabriel, e aí adicionei ele no Facebook. A gente estava rolando ainda nessa época, estava fazendo videozinhos. E o Gabriel ficou no meu Facebook lá, ele viu as coisas que eu postava, a gente nem se falou. E aí chegou a oportunidade de que o Porta ia finalmente contratar roteiristas externos para escrever para o Porta Fixo. E aí ele me mandou mensagem, do nada. Eu acho que ele via as coisas que eu postava, e aí ele me mandou mensagem. A agência nessa altura tinha fechado, eu ia voltar para o Canadá já, porque eu não tinha como manter no Brasil. Eu tava para voltar pro Canadá, aí ele mandou mensagem falando assim, pô, você quer mandar 3 roteiros de teste pro Porta? Aí eu falei, lógico, aí mandei, escrevi as minhas melhores 3 versões de roteiro possíveis na minha vida. Escrevi, porque meus vídeos eram curtinhos, eram 10, 15 segundos, e Porta são 2 minutos, né? Aí escrevi as minhas 3 melhores versões e fui pro Canadá porque eu ia passar fim de ano lá, que minha família mora lá.
E aí passei o fim de ano lá, e já estava planejando de voltar para o Canadá de vez, que eu estava sem emprego no Brasil. Aí ele me mandou mensagem dizendo que eu entrei. E aí eu fui o primeiro a entrar, fui o primeiro roteirista a entrar no Porta dos Fundos, fora os sócios, primeiro contratado. Na época, o Gabriel, como ele é o menos famoso dessa galera que fundou o Porta, ele não conhecia roteiristas conhecidos, né? Mas o Porchat levou roteiro de gente da Globo, o Gregório levou de mais gente, de comediante, e o Gabriel levou o meu. E aí não entrou ninguém, só entrou eu. Um dos roteiros mais longos e difíceis que eu fiz na minha vida, eram 3. E aí, a partir daí, eu entrei, voltei pro Brasil. E aí, a partir daí, era isso. Assim, toda semana, a demanda era 3 roteiros toda sexta-feira que eu tinha que levar. Era isso. E aí, eu fui contratado para fazer roteiros em geral, mas o meu foco, principalmente, que eu fui contratado, que depois acabou nem sendo exatamente só isso, era fazer os roteiros comerciais, que era com marcas, né? Muitos dos roteiros do Porta, hoje em dia, até hoje, assim, mas antigamente era até mais. A cada 2, 3 roteiros, um é para alguma marca. Max Milhas, Ipiranga e tal. E aí, na época, eu fiz muito roteiro. Da época que eu entrei, 2017, até final de 2019, 9 em cada 10 roteiros comerciais eram meus. E eu fazia muito roteiro comercial para marca e ainda fazia os editoriais normais para o canal. E aí fiquei no Porta, tô até hoje 6 anos e mais de 6 anos e meio, quase 7 anos já. Que eu entrei em janeiro de 2017, então daqui 3 meses eu tô com 7 anos de Porta dos Fundos. Eu vi a pergunta aqui do Spoleto, não, o Spoleto foi muito antes, eu entrei em 2017. O Spoleto foi o primeiro vídeo que impulsionou essa cultura de fazer branded content do Porta dentro do canal. O Spoleto que impulsionou isso. A gente fizeram a brincadeira com o Spoleto, em vez de ficar puto e processar, abraçou a causa, falou assim, vamos fazer. E aí o Porta fez um segundo do Spoleto e daí foi. E aí daí para frente, vídeo comercial do Porta é o que realmente mantém a empresa, né? Porque, né, patrocínio, então ele sempre fez. O Porta sempre fez muito roteiro comercial. Legal, Pedro. Acho que antes da gente seguir para continuar, né, continuar você falando um pouco das séries também, acho que tem um pessoal aqui perguntando bastante do Porta, assim, quais são o seu maior sucesso no Porta, qual o seu vídeo favorito, você tem alguma carinho em relação a isso, né, esse tempo todo? Eu tenho vários vídeos que eu gosto muito. Eu tenho uns 5 a 10 que eu gosto mais que outros, que eu adoro. Mas o vídeo Farinha é o vídeo que gerou a minha série. Eu tenho uma série na Amazon, que a gente vai falar que é o Arina, que é uma série mexicana, mas ela originou do vídeo Farinha aqui no Brasil, que é o Peçanha, que ele vai lá prender. 007 em Brasil é meu também, que alguém comentou. O Farinha é o Peçanha, que vai lá, tem uma apreensão de droga, ele pega cocaína e começa a cheirar mais, mais e mais. Esse vídeo foi super bem no Brasil e eu adorava. Já sempre foi um dos meus vídeos favoritos. Só que aí, final de 2017, o Porta foi vendido para Paramount, que na época era Viacom. E aí a Paramount recriou um Porta dos Fundos no México. Uma versão mexicana, os mesmos roteiros brasileiros com atores mexicanos lá. E aí esse vídeo Farinha, quando foi feito lá, chamado Arina, ele bombou muito, virou uma febre nacional. Ele é o vídeo que tem mais visualizações acima de qualquer vídeo do Porta do Brasil, de qualquer outro vídeo. Ele foi o vídeo com mais visualizações do YouTube da América Latina em 2019. Ele está com 72 milhões de visualizações. Então, esse vídeo no México fez muito, muito sucesso. E daí gerou a série. A Amazon viu o sucesso que foi e falou assim, a gente quer uma série desse personagem. E aí esse personagem é o Peçanha mexicano, né? Que é o policial de lá. E aí eu criei a série Arina a partir desse vídeo. Então esse vídeo é o que eu tenho mais carinho. Eu tenho vários outros que eu gosto. Assim, eu tenho o de Férias com Ex, que inclusive foi branded, que eu fiz para promover nova temporada do de Férias com Ex. Mas eu gosto muito. Tem... Ai, gente, Mala Auditiva, eu gosto. Tem o Porrada 2, que no aniversário de 10 anos do Porta, eu fiz a segunda versão do Porrada. Eu tenho centenas, assim, eu não consigo lembrar. Mas o Farinha é o vídeo que eu tenho mais carinho. Legal. Tem umas outras perguntas aqui também. Quanto tempo, mais ou menos, o pessoal está perguntando, você demora para escrever um roteiro desses, né, de sketch para o Porta? Assim, como é que é o seu método de criação? Bom, eu tenho um talento dentro desse meio de roteirista que é ser muito rápido.
Porque para roteiro isso é um talento, porque é importante, na verdade, assim, publicidade, que eu fiz muito, é isso, publicidade é assim, né? Eles querem que você faça na hora, e pode ser domingo, eu sempre fui muito rápido para fazer roteiro. No começo eu penava mais para fazer sketch, eu estava aprendendo, tanto que eu mandei 3 roteiros para entrar, e quando eles falaram que eu tinha que levar 3 toda semana, eu achei que eu não ia durar muito. Eu falei, pô, não fudeu, não vou conseguir fazer 3 roteiros toda semana. Mas você vai pegando a mão, né? O Porta tem um formatinho. E aí também depende, assim, tem ideia que, quando eu penso na ideia, eu consigo pensar no diálogo já. Eu escrevo a ideia, já pensando mais ou menos o que cada um vai falar, e aí eu faço as anotações já com um diálogo meio andado, assim. Tem ideia que eu consigo pensar no finalzinho já, que às vezes, muito sketch eu penso como vai ser, não penso no final, o final eu resolvo depois. Então tem muita ideia que já vem meio pronta, e tem ideia que é um conceito, sabe? Tipo, o conceito, o cara que chega no hospital para ele ser atendido, tá com uma emergência, a mulher tá tendo a luz, para ser atendido é tudo digital. Tem que escanear um QR Code e botar uma senha. Aí é um conceito, eu não tenho diálogo, mas eu anoto a ideia. Então, esses talvez demore mais, porque às vezes o conceito parece bom, mas o desenvolvimento da sketch é meio travado, então depende muito. Mas geralmente, uma sketch que eu já tenho a ideia mais ou menos, eu escrevo em 1 hora, 2 horas. Pô, legal, realmente é um tempo muito bom para roteiro mesmo, né? Que tem gente que tem que entender o seu processo dentro de cada Sim. trabalho, né? E com a experiência do realidade. Porta, eu também fiquei mais rápido, né? Porque virou uma coisa mais simples para mim. O Porta começa, né? Ele realmente começou e trouxe essa quantidade grande de pequenos sketches cômicos online, que foi um formato que funcionou muito. E aí, com isso, inclusive, a partir até do Spoleto, né, se virou uma marca de criação de marketing de conteúdo. E você comentou também que você fez, né, de 10, você fez 9. Como é que é para você, dentro desse pedido, como é que esse pedido chega para você? Como é que você adapta o que você recebe das empresas, pela linguagem do Porta? Como é que isso funciona? Eu acabei fazendo muita publicidade depois fora do Porta dos Fundos. Mas o Porta dos Fundos me treinou muito para fazer publicidade, porque é isso, eu tinha que fazer sketches. As sketches comerciais do Porta dos Fundos, muitas pessoas nem sabem que são comerciais. Muitas sabem, mas a ideia toda ela era que parecesse uma sketch normal, que tivesse a marca naturalmente, organicamente ali, e a piada ali organicamente. E esse era o maior desafio, fazer uma sketch que não pareça que é uma propaganda, que é isso que a gente não queria. Então, muita marca procurava a gente exatamente para isso, mas aí também tem um desafio que trabalhar com publicidade que é uma coisa difícil, que assim, é o cliente, né? E não é assim, o cliente é chato, é porque o cliente tem exatamente o que ele quer para aquela campanha, tem os do's and don'ts, assim, então você não pode falar, muitas vezes era o básico, que não pode falar de religião, sexo, drogas e violência, mas tem assim, não pode falar isso da marca, não pode falar de outra marca, não pode usar essa cor, não pode falar isso, e precisa falar isso. O não falar alguma coisa é mais fácil do que o que tem que falar, porque às vezes o que eles querem falar é assim, você tem que falar o site, www, construtora, sei lá o quê. E é difícil você colocar naturalmente, organicamente na boca do ator, falando uma coisa, um site de repente, ou falar uma frase que é mais comercial. Então, esses eram desafios maiores, que é se adaptar exatamente para a marca, colocando dentro de uma sketch de porta que não pareça uma propaganda. Então, isso era o que eu mais enfrentava. E eu, assim, eu sou zero corporativo. Acho que tem muita gente no roteiro, vários amigos, inclusive, que se dão muito bem em corporativo, em reunião, e pegar pautas e o briefing, falar assim, verdade. Eu entrava nas reuniões de briefing com o cliente, eles querem falar da história da marca, eles querem falar muito da origem da empresa e da origem da campanha. Eu queria ouvir o que eles queriam no roteiro. Assim, é para falar que essa é a nova marca de celular que tem uma câmera Ultra HD. É isso. Eu só preciso saber isso, o que pode e o que não pode.
Geralmente o cliente traz muito mais informação que para mim me atrapalha. Eu sou muito mais objetivo. Então, eu ouvia isso e muitas vezes na reunião eu já estava pensando aqui numa ideia, já anotava, e aí eu saía da reunião e já começava a fazer. Mas é isso. E aí, por causa disso, quando eu fui fazer publicidade mesmo de televisão, porta são 2 minutos, 3 minutos de sketch. E televisão são 30 segundos, às vezes 1 minuto, se faz uma coisa pra internet. Então, condensar isso em botar uma piadinha para uma marca ficou muito mais fácil. Então, para publicidade, me ajudou muito fazer isso no Porta por tanto tempo. Legal. Imagino, então, até que a publicidade tenha te deixado ainda mais conciso, né? Assim, direto. Sim, eu aprendi os 2 formatos, né? Assim, a publicidade, geralmente 30 segundos. Publicidade só me procura quando é para fazer uma campanha que tem humor. Então, é para botar alguma piada. Então, 30 segundos é uma piada. Tem que entender isso. Tem uma cartela, tem uma entrada, uma saída, uma situação com uma piada. Então, é muito mais objetivo. Aí, com a publicidade, eu aprendi a fazer esse formatinho também mais rápido, assim, direto no ponto. E aí, né, falando disso, dessa diferença da publicidade, que é uma coisa de 30 segundos, aí a internet ela dá uma liberdade um pouco maior de tema. E como é que foi para você esse convite para fazer a série, né? Aí seguindo um pouco a sua trajetória lá para o Arena e como é que veio o convite, como é que foi trabalhar esse novo, ainda dentro da internet, né? A questão do stream a gente usa via dados, mas é um novo formato, um seriado. Como é que foi isso para você? Antes da série existir, quando o Porta virou Porta México também, chama Backdoor, eu virei o supervisor do Porta do México. Eu falo espanhol, eu morei na Colômbia quando era criança. E aí eu já falava espanhol, morei no Canadá, e Canadá sempre trabalhei com mercado latino-americano. Aí eu virei o supervisor dos roteiros no México, da equipe de roteiro lá, que estava começando. Então eu ia para o México de vez em quando. E aí essa sketch, quando viralizou, foi o que fez o canal explodir de verdade. O canal estava indo devagarzinho, e esse vídeo do Farinha desencadeou esse sucesso que não foi da sketch, mas para o canal também, para os atores envolvidos. Então o canal cresceu muito. Ele foi de 100 mil inscritos, que estava indo bem, assim, para 2 milhões rápido, sabe? Por causa dessa sketch. E aí veio esse pedido da Amazon. A Amazon queria uma sketch desse personagem. Só que era o começo do canal. Então a gente no Porta ainda estava meio com equilibrando muitas coisas ao mesmo tempo, de criar o canal, estava no começo, quais sketches selecionava, e tinha revisão dos textos e cortes com o diretor, então tinha muita coisa. E aí esse pedido da Amazon acabou caindo dentro da produção mexicana, e eles começaram a desenvolver uma sinopse do que seria a série, sem vir para mim ou para o Brasil. Foi uma coisa que chegou lá da Amazon para o Porta México, e eles falaram assim, vamos inventar alguma coisa aqui de série para apresentar para a Amazon. Aí, antes de apresentar para a Amazon, eles mandaram para gente, para mim, que supervisionava, e aí eu li e falei, pô, não é isso, assim, porque a comédia mexicana tem muito do que é a comédia brasileira também, mas a mexicana mais ainda, que é muito do caricato, sabe? Tudo exagerado, que são nada contra do ponto de vista de entretenimento, né? Mas do ponto de vista de roteiro, essas comédias do Paulinho Gogó, sabe? Tipo, uma família do subúrbio vai à praia, uma família do subúrbio num cruzeiro, que geralmente são muito mais exagerados, né? Os personagens, a estética, e a comédia do México é muito assim, ainda mais que aqui. E aí, quando criaram essa ideia, criaram como se fosse uma sketch prolongada. A sketch que eu havia criado do Farinha, prolongada, e eram só piadocas, assim. E eu falei, pô, não é a série que eu gostaria de fazer. Aí eu assumi a série e comecei a escrever. A série, a gente contratou um roteirista para trabalhar comigo. No começo, era uma série que não tinha. A aposta não era muito grande nela. Era uma coisa. O México estava começando, o Porta estava muito mais focado aqui no Brasil, né? Então, fala assim: vamos fazer uma série, jogar lá. Acho que não tinha. O orçamento era baixo, o prazo era curto. E aí não estava tendo uma. Não tinha uma expectativa muito alta para essa série. E aí eu peguei essa série e falei: bom, contrata mais alguém.
mas eu quero só mais uma pessoa. Não queria muita. Geralmente uma série tem uma sala de roteiro que são 4, 5, 6, 8 pessoas, 10. Eu não queria, eu não tenho nem assistente de roteiro na minha sala de roteiro. Sou eu e o Carlos Reichel, que é o co-criador comigo, e é só nós. Então, montou eu e ele, e a gente tinha menos de 3 meses para criar todo o conceito, desenvolver a série, escrever o roteiro, versão 1, 2, 3, e tá pronta. Então, juntei com o Carlos, e em 2 meses e meio a gente escreveu a série Arina, da primeira temporada, e aí foi muito sucesso. Foi a comédia mais assistida do México, ficou no top 1 do México meses. Agora que vai sair a segunda temporada, voltou, tá no top 6 do México, depois de 1 ano e meio, na verdade. Fez muito sucesso. E agora tá saindo a segunda temporada, que eu já escrevi, né? Já tá para sair. E eu estou atualmente escrevendo a terceira temporada da série, que já tá comprada também. E como é que foi essa recepção do sucesso da série, né? Porque você estava falando aí que não era o carro-chefe, né, da aposta no momento. Não, era o oposto, porque além de ter. É porque é isso, a comédia do médico tem esses vícios que hoje em dia é difícil, né? Porque você tem tanto acesso a conteúdos tem um formato. Hoje é difícil, porque muitas séries dramáticas hoje em dia tem comédia, né? Então você vê Succession, tem comédia pra caramba. White Lotus tem comédia, sabe? Então existe muita comédia em outros tipos de gênero, e hoje tudo meio que flutua um pra dentro do outro, né? E, e não existia, ou não existe muito pouco produto mexicano assim. E aí a sketch é de 2019, quando viralizou. E aí veio pandemia. Então veio pandemia 2020, 2021. Quando anunciou a série, que ia sair em 2022, era um vídeo velho já. Então, os comentários, quando anunciou a série, os comentários em todo anúncio, coletivo de coisa de imprensa, teaser, trailer, era assim, nossa, que lixo, não acredito que vão fazer uma série disso, eles não têm mais o que inventar, vão reciclar um meme velho para fazer uma série. Os comentários eram 80% negativos. E aí eu escrevi, eu estava já confiante com a série do que eu tinha escrito, mas quando saiu a série, aí foi uma surpresa para todo mundo. Tanto que depois que saiu a série, até hoje você acha, até no próprio vídeo da Sketch tem isso, mas nos vídeos no YouTube tem vários trechos da série, né? Todos os vídeos, primeiro que são todos comentários positivos, é muito difícil ter um comentário negativo, mas tem muito comentário que é assim, achei que ia ser uma merda, mas me surpreendi. A série quebrou todas as minhas expectativas. Você entra no IMDb, nos comentários, tem muito comentário assim. Me surpreendeu muito, achei que ia ser mais uma comédia mexicana. Então, aí foi uma surpresa não só para mim, mas acho que mais para o público, que não esperava nem um pouco que ela fosse ser uma boa série. Aí a série, assim, para a própria produção, para o diretor, para os atores, a série não ser esse tipo de comédia também foi uma surpresa. Então, se você assiste a primeira temporada, ela tem esses elementos que tem muita série, novela, que tem um alívio cômico, né? É um drama e tem um personagem que é engraçado, tem uma trama que é engraçada, algum momento que é engraçado, que é o alívio cômico. A Arina, eu gosto de dizer que é uma comédia que tem alívio dramático. Então é uma comédia, mas tem vários pontos de drama mesmo, de verdade, sabe? Dentro da série, que conta uma história, não é só as piadas. Então é uma dramédia. E aí esse formato acabou funcionando muito bem lá. E, e é isso, agora a gente tá indo, já, a segunda temporada vai sair, ela tá um pouquinho mais dramática, e agora eu tô na terceira temporada escrevendo a série, mas tá indo super bem, assistam. Perdão, que eu ia dizer, existe esse vício da comédia antiga um pouco na direção, então quando você assiste a primeira temporada, tem algumas, por exemplo, eu coloco que tem uma personagem que ela é meio sexualmente livre, ela com o outro parceiro, e eles são primos. Fora de contexto, assim, é meio ridículo. Mas, quando você vai desenvolver esse tipo de comédia que é mais exagerado, você fala assim, então eles são meio tarados, eu vou colocar ela com uma sombra no olho e um decote aqui. E aí,
Falei, não, mas é um policial, sabe? É só o comportamento, é sutileza. E aí, muitas vezes, escapa da sutileza, porque os próprios atores e os diretores ainda não estavam entendendo por completo como era esse gênero, né? Agora, na segunda temporada, tem mais um controle desse, porque a galera já tá mais por dentro. Mas tá, é isso, é um mix de gêneros. Alguém fez uma pergunta aqui, me passou rápido, mas eu achei interessante. Como é que você lida quando um roteiro não é aprovado? Ou porque assim, né, o roteiro é um processo, a gente tem vários tratamentos e tal, mas teve alguma ideia sua, assim, não sei se não importa, ou alguma coisa com algum conteúdo mais para marketing, que você chegou com uma coisa que você adorava, achava incrível, e o pessoal falou, não é assim. Dezenas, E como dezenas é de que vezes. você lida com isso para o pessoal entender a Cara, trabalhar isso eles mesmos também, né? Se assim, preparar para essas coisas. uma das maiores qualidades de um roteirista é o desapego, sabe? E é uma qualidade que não é meu forte, sinceramente. Eu sou muito apegado às minhas ideias e aos meus roteiros, mas a palavra final geralmente não é minha, assim, na série acaba sendo mais, no Porta não era, né? Então, muitas ideias rejeitadas, muito sketch que lê e termina com o Porchat falando assim, não achei engraçada essa não. Próximo. E acaba assim, você... Mas, peraí, mas é porque... Sabe? Então, acontece muito, mas é importante praticar esse desapego porque o que mais vai ouvir não é nem só assim, não gostei dessa ideia, é mudar a sua ideia, que é pior do que não gostar. É pegar a sua ideia e falar assim, ah, legal, mas e se essa pessoa fala isso? Aqui podia... Aí você fala assim, não, mas aí muda tudo, porque não é o que eu imaginei. Então, mudar a sua ideia é o que mais tem. Na série mesmo, assim, a série, a gente tem uma autonomia muito maior. Normalmente sou só eu e Carlos, eu trabalho como supervisor criativo da série também, então eu vejo corte e edição. A série tem... parte do processo de criar uma série é que a produção e a própria Amazon mande notes dentro do seu roteiro, você manda uma versão e eles falam assim, ó, aqui não pode, isso aqui não fica legal, isso aqui não pode porque esbarra com outro produto nosso que já tá no ar. Então, às vezes não é de não gostar, mas o mercado é entender isso, que você vai sempre ser pedido para mudar o seu roteiro. Pessoas que estão escrevendo roteiro. Você escreve um roteiro que é a sua obra, você passou um ano escrevendo um filme ou uma série e você quer apresentar essa série para algum lugar. Aí você apresenta para a Netflix compra a sua série ou seu filme. Fala assim, amamos seu filme. Não vou dizer impossível, talvez seja possível, mas assim, eles não vão pegar o seu roteiro que você trabalhou um ano e falar assim, ok, vamos produzir, montar uma produção. Eles vão montar uma sala de roteiro com um script doctor, com um cara da própria Netflix para avaliar e fazer mudanças. Então vai ter uma sala de roteiro, o seu roteiro independente dele estar pronto, dele estar bom. Vai ter sempre alguém dando input, querendo mudar o seu trabalho. Então é parte do trabalho. Eu realmente não sou, não é o meu forte, mas acontece muito. E até quando, mesmo que aceitem seu roteiro de primeira, sem mudar, né? O roteiro ele tem um elemento vivo que ainda vai passar por um momento de produção, depois um momento de pós-produção, finalização. E aí, dentro da própria série, como você falou, assim, esse seu papel como roteirista e supervisor também, né? Que tem como olhar o produto final. Como é que é esse seu olhar no produto final e né, como é que é o seu envolvimento nesse ponto? É difícil, assim, eu desenvolvi uma carreira como roteirista e eu cheguei num lugar que eu estou fazendo uma série para a Amazon. Mas eu não tenho uma carreira como diretor. Eu gostaria de dirigir minhas coisas, porque o sentimento de você ver o negócio que você escreveu ser interpretado por alguém e não sair como você escreveu pode ser frustrante. Isso acontece muito com a série. Acontece menos até com as sketches, porque as sketches são 2 minutos, os próprios atores já entendem muito bem o seu tom, sabe? O diretor participa da reunião, entende o seu tom, é uma coisa, é uma rotina, né? Mas na série, eu escrevo e eu supervisiono a contratação de elenco, eu posso escolher, sabe, eu vejo quais são as locações, eu converso com o diretor, mas eu não estou na gravação do lado do diretor. Então ele vai interpretar da maneira dele. Ele vai pegar o roteiro e vai botar o tom, sabe, a maneira que ele interpretou daquele roteiro. E, cara,
Muitas vezes eu surto, que eu mando, eu escrevo, meu Deus, eu amo aquela cena, e aí eu vou ver, eu falei, fez nada disso. E eu falei, pô, essa cena aqui era pra ser intensa, o cara tá falando, tipo, no último suspiro da morte, o coração da Guadalupe, e aí ele fala gritando. Eu falei, não, mas aí matou o momento. Então, são detalhes, assim, que não tem como controlar, é a interpretação do diretor, sabe? Muitos improvisos de ator funcionam muito, muitos improvisos não funcionam. No caso, como eu escrevo comédia, eu tenho sempre piada. E a piada é uma construção, né? Tem um punch, tem uma construção, tem um twist, um punch. Então, se você adiciona, o ator faz um improviso, ele coloca uma piada no meio daquela frase, você mata a piada que eu escrevi, sabe? Se você muda e adiciona umas palavras, você muda o timing da piada. Então, às vezes o ator ajuda, às vezes atrapalha, às vezes a interpretação do diretor deixa melhor e às vezes a interpretação do diretor deixa um pouco pior do que você imaginou. Mas é mais um fator que também não tem muito como fugir, a não ser que você dirija ou seja o produtor executivo do seu próprio trabalho como roteirista, né? Eu lembro de ter uma vez ouvido um podcast de um roteirista que fez aquele. É um filme que eu acho que ninguém aqui deve conhecer, que é o filme Crossroads, o nome, que é com o cara do Karate Kid, que ele toca guitarra, não sei o que e tal. E aí foi o primeiro filme dele, foi comprado, e o filme não saiu nada como ele tinha pensado, e alguém perguntou para ele justamente isso, assim, como é que eu faço para eu ter meu filme? Alguém falou assim, você tem que entrar como produtor, talvez, né, produtor executivo, mas isso pode dificultar você vender o seu filme, né, porque o mercado, é o que você falou, tem essa negócio para as pessoas, e ter esse desapego é um trabalho que eu acho que, assim, é legal, mas que dica você pode dar para o pessoal que está começando para desapegar? Cara, assim, até assistam, tem aquela sériezinha na Netflix que é muito boa, que é Filmes que Marcaram Época, e você vê como é esse processo, assim, tem gente que escreveu um negócio, mandou para a produtora, 5 anos depois alguém pegou de uma pilha e falou assim, vamos fazer esse aqui, e aí fala assim, mas não é bem isso, vamos contratar outros roteiristas e mudar tudo, e aí vai embora o roteiro sem você, e você é o que criou, né? Essa série é muito boa, é muito engraçado e bem narrada, essa série da Netflix, Filmes que Marcaram Época. Cara, o desapego, aprender a desapegar é difícil, porque assim, eu não sou bom nisso, assim, mas você aceita, né? Eu acho que a dica que não é só para desapegar, mas para tudo nesse meio, na verdade, tudo que é na carreira artística, de alguma forma, é fazer. Então, se você é dançarino, enquanto você não estiver dançando e alguém vendo e se gravando, sabe, indo atrás, enquanto você não estiver escrevendo coisa para postar na internet, para gravar com seus amigos, enquanto você não tiver, você nunca vai dar esse passo, né? Que é muito importante para qualquer área dessa carreira artística e criativa, não artística, mas criativa, que é expor a sua criatividade. E quando você expõe, quando você faz, você recebe feedbacks, inevitavelmente. Mesmo que seja de hater de internet, você vai receber feedbacks. Eu acho que feedback é importante, até quando eles são ruins, porque você pode ser muito confiante no seu trabalho. E você pode estar certo. A pessoa pode estar errada, falando não gostar. Mas você tem que aprender a ouvir. Ou você pode ser muito confiante e muito bom, ou você pode só estar cego que você não está enxergando, sabe? Se o feedback, ainda mais quando eu trabalhava no Porta na sala de roteiro, se 3 pessoas ali falavam assim, não entendi essa parte, não entendi essa piada, não gostei desse roteiro, quais as chances de você estar certo, tá todo mundo errado, né? Então, é uma coisa que você vai aprendendo com os feedbacks, mas para isso você tem que criar. E seja em qualquer escala, se esteja já fazendo uma coisa profissional, ou seja ali com os amigos, ou postando na internet, esses feedbacks vão te ajudar a construir essa casca grossa para lidar com as rejeições do futuro da indústria. Saber ouvir, né? E às vezes as pessoas vêm com uma ideia que te desamarra alguma coisa ali que funciona. Aprender a trabalhar realmente em equipe, né? Assim, eu Às tento vezes sempre trazer isso para os alunos, né? eu escuto ideias já defensivo, porque eu estou muito seguro do que eu escrevi. E eu escuto defensivo e eu falo assim, não, mas isso não funciona, tal. E aí às vezes é depois da reunião ou durante, mas você fala assim, aí eu paro para fazer falo assim, mas é um capricho meu, é uma posse minha do que eu escrevi. E às vezes você escuta, quando você realmente está aberto a ouvir, você consegue ver se funciona ou não.
porque é muito natural também, né? Você tem essa defensiva quando você está muito apegado ao seu trabalho. Então, ouvir sem esse muro, sem esse bloqueio defensivo. Eu posso falar que, às vezes, como editor, também acontece isso, fazer, editar, gastar horas, pegou vários materiais, o diretor chega e fala assim, não, vamos refazer isso aqui, que não é por aí. Mas tem uma outra pergunta aqui, que algumas pessoas perguntaram, e eu costumo ouvir bastante também quando eu falo, né, quando eu dou aula de roteiro, que é diálogo. E o Porta, né, tem um estilo que tem uns diálogos super fluidos, né? Não vou dizer naturalista, porque às vezes não é naturalista, mas ele funciona muito bem. Como é que é o seu processo para escrever? Você já pensa nos diálogos, às vezes você pensa no punchline? Conta um pouquinho para a gente. Cara, eu acho que o diálogo acabou virando o meu forte em roteiro por causa do Porta dos Fundos. Uma das coisas que eu mais vejo, a gente tem essa cultura da novela também, né? E eu mais vejo a série brasileira e filmes e novelas que o diálogo é engessado e é um diálogo de uma maneira que ninguém fala desse jeito. Ninguém falaria isso assim. Ninguém falaria dessa forma, sabe? Ninguém age assim na vida real. E isso, muito antes do Porta, é algo que sempre me incomodou. Eu sempre gostei de que parecesse real. O Porta dos Fundos tem uma coisa muito legal que, assim, a situação pode ser o mais absurda que for. Pode ser alienígenas que chegaram à Terra, que inclusive tem alguns roteiros disso, mas as reações dos atores, dos personagens, são legítimas. Então, a reação do personagem para aquela situação absurda é verdadeira. Então, isso, para mim, é uma das coisas mais ricas do Porta dos Fundos. Porque quando você cria uma coisa que é mais real, você cria uma identificação muito mais real. Né? Se a pessoa consegue entender e se ver ali, parecer, lembrar uma situação e parecer algo real, você tem uma identificação e uma conexão com o que você está assistindo muito maior. E sempre me perdeu muito isso, esses diálogos quando são falsos, sabe? E de uma maneira que ninguém falaria. Não só pela maneira de escrever, sabe? Eu estou sofrendo muito. Não é estou, eu estou sofrendo muito. Então, no Porta a gente já escreve assim, né? Dessa maneira mais coloquial, assim. Pô, tu tá de sacanagem. É normal escrever no Porta isso. Mas você falar de uma maneira engessada, você só pode estar brincando comigo. Eu nunca imaginaria que você chegaria a este ponto. Ninguém fala assim. E para mim, cara, quando você não fala assim, para mim me mata. Então o Porta me treinou muito para isso, para esse tipo de diálogo. E que, pô, é das coisas que, do meu trabalho, geralmente é das coisas que eu mais me orgulho, é o diálogo. Porque eu consigo entrar mais na história. E me incomoda quando não é algo fluido assim, né? Quando não é uma coisa mais simplificada. Então, Porta tem muito do diálogo e eu carreguei isso para a vida e para a série, que me favorece muito, assim. E é uma das deficiências que eu vejo em produtos brasileiros, não todo, claro, né? Tem coisas muito boas, mas tem muita coisa brasileira que eu fico, por causa de diálogo. O diálogo me tira totalmente do interesse. Às vezes tem uma coisa que fica, né, assim, estou pensando que vou, né, essa exposição, colocar no diálogo, é difícil às vezes. E aí você está falando, né, de coisas brasileiras e tal, e do próprio, né, desse humor mexicano que para a gente, talvez a galera mais nova não, né, mas Chaves foi uma grande referência por muito tempo aqui, quem morou no Brasil. O que te inspira audiovisualmente, assim, tanto em comédia, às vezes também em drama, para achar esse tom e equilibrar? O que você assiste e recomenda aí para o pessoal? Eu sempre tive obsessão total com comédia. Eu assisti, assim, horas e horas de stand-up e filmes de comédia que eu gosto são filmes que eu assisto 50 vezes. Eu sei de cor vários. Eu sempre tive isso, de, assim, consumir as mesmas comédias e novas comédias e vídeos de comédia muito, muito. Horas, assim, literalmente, 6 horas vendo vídeos no YouTube. Eu sempre consumi muito. E eu acho que isso me deu esse toque. Eu sempre tive uma mão para comédia, me deu esse toque, assim. Mas como produto de formato longo, assim, que não é uma sketch, eu não, eu gosto menos quando é só comediona. Eu gosto que, aliás, assim, pode ser piada atrás de piada, mas que tem uma história. Sabe, você botar a piada à frente da trama e da história, para mim, é o que deixa o trabalho pior, porque você pode casar os dois, você pode deixar engraçado e colocar uma história que seja interessante para te prender, né? Então,
eu gosto de assistir muita coisa que brinca um pouco com a dark comedy, com a comédia obscura e drama com comédia. Eu gosto muito. Teve uma série que eu adoro, que é Barry, na HBO. Não sei se quem já assistiu. Barry é um drama comédia que eu acho ótimo. Inclusive, eu peguei muita inspiração do Barry para o Arina. A primeira temporada é uma comédia com um drama mais comédia, e aí a terceira assim vai ficando uma coisa bem dark, assim, bem bem profunda com comédia, assim, e é muito boa. Tá na HBO, eu adoro Barry. E tem muita dessas comédias que são dramédias, assim, que é White Lotus, que é muito boa. A Marvelous Miss Maisel, da Amazon Prime, também adoro, assim. É comédia, mas mostra uma história verdadeira de alguém passando por alguma coisa, sabe? Eu acho que uma das principais coisas de um roteiro, quando eu começo a ver um roteiro, ou quando eu estou assistindo alguma coisa que eu não reparo, e para mim... Quase sempre é quando. Se um filme ou uma série vai mal depois, você pode reparar que tem um problema em muitas delas que é padrão, que é a pergunta de por que que eu me importo? Por que que eu me importo com essa história? Por que que eu me importo com esse personagem? Por que que eu me importo com isso que eles querem que eu me importe? Se o personagem não tem nenhuma relação importante, ele cuida da avó doente, sabe? Ou ele sofre você pega qualquer filme de o vilão, assim, o Coringa é o vilão do filme, mas você vê que no começo ele apanha tanto, e ele é zoado, e ele tem uma carreira fracassada, ele gosta da vizinha, você vê que ele é solitário e com algum problema. É, Faz você simpatizar por ele, e aí depois ele pode matar a gente e falar assim: é isso aí, mata mesmo. Sabe? Você vê o Homem-Aranha no começo, o primeiro Homem-Aranha. Ele é nerd, tá correndo atrás de uma, perde um ônibus, todo mundo zoa ele. E aí depois ele ganha o poder, você torce por ele. Então, por que que você se importa? Porque, pô, coitado, sabe? Ele merece, porque, coitado, ele faz alguma coisa de bom, porque ele é muito legal que seja, mas tem que ter uma motivação assim, para você se importar. E muito, muito produto, você não tem isso, assim, você não se importa nas relações, se o protagonista morrer não faz diferença. Então, eu gosto de ver séries que eu me importe com o personagem. Personagem é uma coisa muito importante, além da trama. Bons personagens, né? E boas relações desses personagens. Não basta só ele ser carismático. Então, você tem que entender o que acontece com ele e por que você se importa. A Marvelous Miss Maisel é uma comédia, e é ótimo. Mas é isso, o marido dela trai ela com a secretária. Anos 50, ela quer ser uma comediante de stand-up no mercado que só num momento, numa indústria que é só homem que faz. Então, você tem obstáculos, né? Essa pessoa tem um porquê tá fazendo aquilo e você torce por ela. Então, criar esses obstáculos, criar algo que você se importe com esse personagem, sem fazer dele uma vítima coitada, mas você criar isso eu acho muito importante. E muita coisa que eu consumo tem que ter esse fator de me prender na trama, porque a história é boa. Eu tenho que terminar a Miss Maisel, eu ainda não terminei, mas é uma série muito boa mesmo. E, Pedro, uma outra coisa que o pessoal está falando aqui para a galera que está começando, né, quer seguir como roteirista, assim, como é que eles apresentam o roteiro, quais são os passos que eles podem seguir, né? Eu vejo, seguindo um pouco o tempo, né, o tempo que eu já estou trabalhando nisso, que é uma área que está crescendo essa necessidade de roteiristas profissionais, né, que não seja aquele roteirista que vai fazer o próprio projeto, numa coisa mais autoral. Como é que isso está hoje no mercado, assim, a realidade que a gente tem brasileira? Cara, assim, como eu falei, assim, eu não estudei nada, né? Não fiz faculdade, nem terminei a escola. E aí, eu não consegui nada como roteiro porque alguém me indicou, ou algum meu tio era amigo do João Vicente, nada disso. Eu só fiz coisas na internet e isso há 7 anos atrás, né? 8 que eu comecei a fazer. O Instagram não era nada ainda, não existia nem stories, não tinha TikTok. Mas assim, é fazer coisas, porque eu não tive nada disso. Eu fui fazendo amigos atores para produzir coisas comigo. Vocês que estão
Tem 755 pessoas só aqui. E são pessoas que têm interesses em comum, sabe? É muito mais fácil de você ter pessoas com interesse em comum com você, determinadas a fazer alguma coisa e dispostas, e assim, se junta com gente e faz. É, mas tem a gente que está surgindo com canais no TikTok, no YouTube. Isso vem já de uns anos, mas assim, não para, né? TikTok bombando e tudo é roteiro. Então, uma maneira de começar, que é difícil, você pode também, além dos estudos, somar com curso. Aí você faz aqui um direcionamento para fazer curso para humor ou roteiro de investigativo, ou do roteiro para documentário. Somando conhecimento, conhecendo pessoas e fazendo coisas, juntando para fazer. Faz TikTok, junta com gente, você não precisa estar na frente das câmeras, pode estar atrás, mas é produzir coisas, assim. E o mercado está aquecido, na verdade. É difícil, porque às vezes ele dá uma baixada, você acha que não tá rolando, mas, cara, o tanto que sai de série e filme aí, a gente tem um monte de streaming, né? Tem Paramount Plus, HBO, Apple TV, Netflix, Star Plus, Disney, tem muita coisa sendo feita, além de todos os outros trabalhos para internet. Essa galera que você vê fazendo vídeo para câmera, que é só influencer, tem roteirista, todo mundo tem roteirista, tudo tem roteiro. Qualquer o programa ao vivo tem roteiro. Ana Maria Braga tem roteiro. Então, começar fazendo, porque fazendo você junta pessoas com o mesmo interesse, você vai fazendo esse network e conquistando espaço e tendo material para mostrar para alguém, né? Fala assim, aqui, eu já fiz isso aqui, ó. Olha isso aqui que legal. Eu agora estou escrevendo um programa para Globo também no momento, né? Além da série. E esse programa da Globo é algo que eu nunca tinha feito, que é programa de variedades da Globo. E eu não faço, né? Eu só faço ficção, diálogo, comédia. E aí eu fui contratado para fazer humor, mas em um programa de variedade, de palco, com convidado musical, com cantor e provas e coisas assim. E aí é a primeira vez que eu estou trabalhando com isso. Então, assim, existe uma gama de oportunidades dentro de roteiro que não é só escrever série e filme, né? Tem muita coisa. Assim, pode escrever documentário, você pode escrever programa do Marcos Mion, tudo tem roteiro, né? Então tem espaço, mas como qualquer carreira artística, é uma coisa difícil, né? Por isso que você tem que ser a pessoa que. Você tem que fazer por onde, tem que fazer o seu trabalho e ouvir os feedbacks para melhorar. Fazer algo que não tá bom, não deu certo, às vezes só um dos fatores é persistência, continuar sempre fazendo, e ouvir o porquê que talvez não deu certo, ouvir feedbacks e tentar ajustando para ir aprimorando e melhorando, adquirindo mais conhecimento, fazendo cursos, conhecendo gente, falando sobre, assistindo coisas. Eu assisto muita coisa no YouTube, canais que são sobre filmes, sabe? Cinematografia, assim, eu assisto muita coisa no YouTube. E adquirindo esses conhecimentos e fazendo coisas. E, pô, vocês ainda que vêm através de uma formação, acho que, sabe, tem um caminho ainda mais perto e direto para esse mercado, assim. Então, assim, são espaços limitados para qualquer trabalho na carreira artística. Sempre vai ser, mas com certeza tem espaço para todo mundo. Tem espaço para temas novos, né? Você tem sempre temas novos que antigamente não tinham. Então, trabalhar, estudar o que você se interessa e produzir coisas. Tentar sempre produzir. É foda, porque assim, hoje em dia tem muito. As pessoas. As pautas sociais são muito fortes. E aí, muita gente imediatamente quer escrever sobre isso, sabe? Tipo assim, vou escrever sobre esse problema óbvio da sociedade, assim, sabe? É, que é ótimo, mas esse é o seu maior interesse? É isso que você mais domina, mais conhece? O que você mais gosta? Tenta sempre a minha dica é sempre ir primeiro para o caminho de algo que você mais domina, mais gosta. Se você escreve sobre algo que você gosta, que você conhece detalhes, é isso que te vai dar uma riqueza realmente no seu trabalho, que vai se diferenciar, sabe? Se você está escrevendo um filme sobre alguém que fez um mochilão para o Peru e se perdeu, e você nunca pisou lá, e alguém fez e conhece bem, eu não 100% das vezes, talvez a pessoa seja realmente muito talentosa e criativa, mas você trazer um insight de algo que você domina, conhece e gosta, é sempre muito mais válido. Então, assim, focar no seu caminho de interesse, no seu tema de interesse e produzir, e fazer coisas. E aí, ir conhecendo gente, buscando oportunidade. Eu tive sorte por um fator, porque é isso, fui fazendo coisas,
conheci o Gabriel na peça do Fábio, adicionei no Facebook, e um dia ele me mandou mensagem. Mas essa sorte nada mais é que oportunidade. E uma oportunidade sem você estar preparado não vale de nada, que você vai jogar fora a oportunidade. Então, essas oportunidades aparecem para todo mundo. Essa sorte acaba aparecendo para as pessoas ao longo da vida. Mas é você estar pronto e confiante. Porque tem muita gente que fala assim, ai, putz, é que eu não tô... Ai, eu não sou bom para fazer isso. Tenta, sabe? Abraça as oportunidades, mas esteja preparado para quando chegar essa oportunidade. E vá em frente, porque elas vão acabar aparecendo, ainda mais se você for fazendo trabalho, conhecendo gente e indo atrás, a oportunidade aparece. Só está pronto quando ela aparecer. Vou fazer aqui uma observação dentro do que você falou, que você pode até ter falado que não fez uma formação, mas, né, claro, tudo que você está falando não significa que você não esteja constantemente estudando, né, e Eu pesquisando e sempre. se aprimorando. Eu acho que isso é válido, até mesmo para quem está agora, né, fazendo uma formação na área, entender que isso é um processo que abraça, que vai seguir para o resto da vida, né? E a gente costuma brincar que ninguém está aqui fazendo audiovisual porque o pai mandou. Né? Não vai fazer cinema porque vai ter que ser. Não quero nada fazendo advogado aqui nessa casa. Sim. Então, existe uma paixão dentro do que das pessoas que trabalham nessa área. Diga, pode falar. Não, acho que tem. Acho que quando você trabalha com criatividade e é isso que te move de verdade, já me foi oferecido trabalhos que são nesse meio corporativo, assim, até na Paramount. Supervisionar uma equipe, só que aí tem que fazer várias reuniões com o CEO tal, com o produtor. Eu sempre fujo um pouco desse lance, porque eu sou criativo, sabe? E para quem realmente é criativo, você não expressar a criatividade é torturante. Por salário nenhum, nenhum também não digo, né? Mas assim, não é o dinheiro que te completa, sabe? Não é o ambiente de trabalho, é você estar com a liberdade de expressar a criatividade. E, porra, isso vale mais do que qualquer coisa, assim. E isso é para pessoas criativas, é esse mercado, né? E é difícil, mas é sempre botar para frente, expressar a criatividade. E essa criatividade também é trabalho, né? Assim, tem muitas pessoas que ficam imaginando quem trabalha com criatividade, que vem aquela coisa do mito da musa que vai tocar e você vai ter uma grande ideia, né? É ir pesquisar, fazer referências, buscar ideias do outro, misturar A com B e fazer um C. Assim, não tem problema, você não pode copiar o trabalho de ninguém, mas assim, não tem problema nenhum em você se inspirar no trabalho de outras pessoas, porque quase tudo que você assiste hoje em dia é uma inspiração de outra e tem uma referência de algo e esbarra com alguma outra coisa. Então você assiste muitas coisas, você acaba pegando, emprestando um pouco de cada coisa para montar a sua identidade de trabalho. Então, quanto mais você consome e consome entendendo mesmo, o Porta mesmo, para entrar no Porta, assim, eu assisti muito sketch do Porta e observar como funciona, né? Como é que chega? Oi, tudo bem? Tradã? Em qual momento isso vira alguma coisa? E aí você começa a reparar que o Porta tem sempre uma escalada, né? Começa com uma coisa assim, e aí geralmente é uma sucessão de absurdos que vai ficando pior até um twist e um punch. Então, assim, eu observava exatamente isso, assim, é um estudo, né? Eu sempre consumi muita coisa, mas é isso, as coisas que eu consumi muito, e eu reparei em cada detalhe, assim, para realmente aprender. E não só do que você consome, mas assim, vida, né? Experiência de vida. Vai fazer viagens, vai se arriscar, assuma riscos na vida, não riscos físicos de saúde, mas riscos de coisas, sabe? Experimente coisas novas, assim, quanto mais carga de experiências que você tenha para sua vida, muito mais ferramentas você vai ter para desenvolver qualquer trabalho de criatividade, porque você viveu mais coisas. Então, assim, viva coisas, sabe? Se aventure em coisas e essas coisas são, acho que são ferramentas de verdade para criar. Né? Existe um estudo de roteiro, hoje em dia eu já aprendi muita coisa de roteiro que eu realmente aprendi, que é de estrutura de roteiro, sabe? Formatações e coisas que eu não sabia, mas a criatividade não vem disso, né? A criatividade vem do acúmulo de experiências e coisas que você tem, que leva com você na sua vida. O pessoal aqui, inclusive, está levando a sério a sua ideia de se juntar, e é uma coisa que eu também super apoio. No momento aqui, classificados, o Ricardo já colocou aqui, galera, quem quiser se juntar para fazer um curta, o pessoal está botando as suas redes sociais, eu acho que vale a pena
Hoje em dia é bem mais fácil, todo mundo tem um celular que grava alguma coisa, se juntem para trocar ideia e para criar, que vai ser uma excelente experiência. Eu acho. Agora, Pedro, tem uma outra... desculpa. Não, eu ia falar mas for gravar alguma coisa, faz um estudo antes de gravar, assim, o que precisa? Como é que faz para não ficar o áudio ruim? Como é que faz, sabe? O que é essa cena exatamente? Como é que... E, cara, é internet, assim, não existe nenhuma desculpa para não ter conhecimento básico de qualquer coisinha, porque pesquisa... Eu instalei a privada aqui de casa hoje, porque teve o anel de vedação tinha soltado, aí tava vazando, aí eu tirei e falei assim, caralho, vou chamar um encanador, vou gastar um dinheiro com encanador e tal. Eu falei, pô, bota no YouTube. Aí eu vi, comprei o anel, botei em casa, sabe? Assim, E funcionou, né? Já fiz, já porra, troquei privado aqui também, a descarga uma assim, vez. é só... Tem informações. Então, você vai começar alguma coisa e tem coisas técnicas no que você vai fazer, seja som, luz, o que pesquisa, né? E pesquisa, se prepara para aí começar a fazer alguma coisa, mas se juntam e façam, porque realmente é uma ótima E iniciativa. aproveitem também que vocês estão num ambiente universitário, né, as faculdades da Anima têm infraestrutura para vocês trabalharem lá, e principalmente tem professores que podem trocar com vocês. Pô, eu trouxe uma ideia, me dá um auxílio aqui que eu não sei como é que é, e a internet talvez não te dê isso direto, de ter alguém ali para te dar essa consultoria, pode ser vantajoso. Não tenham medo de perguntar. E cara, assim, eu garanto que você pode fazer uma coisa que você vai achar uma merda agora. Você fizer 50 coisas que você vai achar uma merda, você vai chegar algum momento e falar assim, eu tô fazendo isso, amigo, desde 2023, sabe? Daqui 10 anos, você vai ser a pessoa que se arriscou e fez coisa que não estava boa, e você vê como você aprimorou, mas você tá fazendo muito antes de muita gente, sabe? Tem muita gente que tem medo, né? Assim, eu tenho até amigos muitos que são atores, que falam assim, cara, manda seu material para esse produtor de elenco. Fala assim, eu não tô pronto, eu preciso ainda primeiro fazer. Não existe isso primeiro, assim, faz, ficou ruim. A verdade é que coisas ruins ninguém lembra depois, a não ser que seja traumático. Mas assim, você manda alguma coisa para alguém, um produtor de elenco vai pegar um ator que mandou mal num teste. Você fala assim, não, próximo. Ele vai esquecer no segundo seguinte que você jamais existiu. Se alguém vê uma coisa ruim, vai todo mundo esquecer. A não ser que vire e que seja algo muito ruim que vai virar icônico, mas aí também tá ótimo. Hoje em dia não existe publicidade ruim na internet. Assim, você pode virar uma chacota, tal, você vai viralizar, você vai continuar produzindo coisas e vamos em frente. Mas você não vai se arrepender de ter feito. E quanto mais cedo você começar, quanto mais material você tiver, mais você tem essa bagagem, currículo, experiência para frente. Então, assim, começa. E outra, todos esses vídeos que eu comecei a fazer para internet, eu já tinha 28 anos. E, assim, velho, né? Então, pô, 27, 28. Então, pô, começar a fazer agora, na idade de vocês, para fazer. Imagina, daqui 10 anos, está novo ainda, já cheio de experiência. Então, começa a fazer mesmo, tudo. Tem duas outras perguntas aqui, uma que foi bem recorrente, deixei um pouco aqui agora para o final, que é um pouco de polêmica aqui, brincando, sobre o que a gente tem de realidade. A gente teve aí uma greve nos Estados Unidos muito forte dos roteiristas de longa, né? E com a realidade de inteligências artificiais, todo mundo falando que a inteligência artificial vai acabar com o seu trabalho. Como é que você vê isso? Você já usou alguma vez? Nunca acha uma boa ideia? Não sei, assim, o que você tem a Não, dizer sobre isso que o pessoal está querendo saber? eu nunca usei para roteiro, não. Eu usei para fazer pesquisa de alguma coisa que eu queria informação, nunca para roteiro. Assim, não tá avançado nesse ponto ainda para roubar trabalho de ninguém, porque você tenta lá, você vê que ele não tem essa fluidez natural ele tenta imitar coisas que a inteligência artificial acha na internet para montar algo razoavelmente compreensível, mas ainda demora para isso. Mas é algo que está avançando muito rápido, porque a gente não falava de inteligência artificial 1 ano atrás, 2 anos, sabe? Olha onde já está. Então, avança muito rápido realmente. Mas a greve, além de outros fatores, né, como salário, reconhecimento dentro da indústria, assim, foi muito por isso, e acho que é importante porque realmente eles queriam pegar, tanto para atores, recriar ator digitalmente, usa sua imagem, que nem o negócio do Black Mirror, usa sua imagem uma vez, pode recriar. E roteiro também, né? Pode acabar chegando nesse lugar.
E a greve serviu muito para isso também, para poder botar um limite, ou pelo menos regras, leis dentro disso, né? E isso, assim, a gente está preocupado nisso criativamente agora, mas isso vai muito além, né? Cadê o Não é só para currículo que eu posso roteiro. usar aqui também? Isso pode atravessar vários tipos de empregos e profissões, né? Então é algo que realmente tem que ser regulamentado e a greve serviu para isso, além de outras coisas. Assim, a vida de roteirista é difícil, porque você pega um filme de sucesso, é assim, um filme de nome do diretor, com nome do ator. Quem que escreveu? Quem que pensou no filme? Quem que escreveu? Quem colocou todas as palavras que estão saindo da boca de todos os atores? Quem escreveu para onde o ator olha? O que que acontece? Por que que não fala? Cara, para mim, o diretor é super importante. E um bom diretor pode deixar um roteiro ainda melhor. Mas assim, não existe nada, a gente nunca vai assistir nada se não tiver um roteiro antes. Saiu da cabeça de alguém. E essa pessoa nunca é mencionada. Então é muito doido ser roteirista. Assim, você trabalha pra caralho, escreve um negócio que faz sucesso e é assim, do diretor, tal, tal, tal. Sabe? Tá, mas quem escreveu? Eu quero saber quem é o gênio que escreveu. White Lotus é o Mike White mesmo, ele escreve e dirige. Mas sabe? Seven, não sei, sabe? Eu quero saber quem escreveu um negócio que eu vi e amei. Sabe, caralho, eu amei esse filme, quem escreveu isso? E é pouco reconhecido, né? É sempre mais pro diretor e pro ator. E pelo que você, né, Dé falou já aqui, o roteirista trabalha em diversas áreas, não é só a gente, claro, vai falar de um grande filme, longa-metragem e tudo mais, mas tem o roteirista no jornalismo, tem no programa de variedades, tem no documentário, tem no institucional, é uma Sim, função que permeia diversos muito. espaços da comunicação. Eu tenho um amigo que é roteirista da Ivete Sangalo. Eu nem, sabe, redes sociais, tem coisa que ela fala no show. É roteirista da Ivete para escrever palavras para sair da boca da Ivete, sabe? Então, tem roteirista para tudo. Tudo que as pessoas não. Não é todo mundo que tem a criatividade para falar as coisas certas, na circunstância, no momento certo. Então, às vezes, é bom colocar. A galera coloca o roteirista para isso, né? Tudo que precisa de algum pingo de criatividade entra um roteirista. E até muitas vezes, como eu trabalho como editor, muitos alunos vêm perguntar, pô, professor, um curso legal de edição para aprender a mexer no programa. E eu falo assim, os meus melhores cursos de edição foram cursos de roteiro, né, que é entender esse processo da linguagem audiovisual, de contar a história. Isso fecha ali um ciclo que vai muito além de aprender a mexer ou cortar o programa. Assim, é esse entendimento da história que o roteirista, de fato, Tem. tem que ser. Eu vi uma pergunta, alguém perguntou se eu quero dirigir, assim, eu quero muito, porque é isso, assim, eu queria poder dirigir a minha série, mas a Amazon não vai me dar, não tem experiência. Eu já mencionei, falei assim, não pode, você não tem experiência de diretor, a gente vai botar para dirigir uma série da Amazon. Aí eu tenho que construir minha carreira de diretor de baixo, então eu gravei um curta há uns 2 meses atrás, que agora a gente está em edição, sabe? A primeira coisa que eu dirigi, eu quero gravar outra coisa depois. Como diretor, eu não sou ninguém, tô começando do nada, fazendo curtas com os amigos, sabe? Botando do meu dinheiro para produzir, fazendo tudo mais amador e começar a construir uma carreira como diretor também. E Pedro, deixa eu ver aqui alguma outra coisa aqui. E além de filmes, assim, o que você tem de inspiração, né? Você já falou um pouco dos filmes, falou um pouco da sua experiência, falou da viagem, né? Mas tem alguma coisa ali que seu porto seguro, digamos assim, tipo, um lugar que você vai ali para quando dá aquele branco. E como é que você trabalha com Cara, isso? olha só, eu até vi alguém perguntar de quando dá branco, bloqueio criativo. Eu não tenho bloqueio criativo. Eu tenho bloqueio de disposição para começar alguma coisa. Sabe? Eu tô assim, tipo, ai, caralho, eu tenho que fazer isso aqui, tipo, aí eu me Ideia distraio, sempre eu tem, abro. né? Aí eu abro o YouTube, sabe? Mas sou eu meio que procrastinando. Só que se eu tenho um prazo, eu sei que eu tenho que entregar, eu não posso. Então eu só escrevo. Então, assim, para mim, a solução para quebrar esse bloqueio é começar a escrever. Você pode não estar se sentindo criativo, você sabe o que você vai escrever, né? Porque alguém te pediu, ou você tem uma ideia, vou escrever sobre o meu dia na faculdade ontem.
Não precisa, não começa escrevendo, tentando já ser genial. Tipo, ai, ele chegou, escreve. André entrou na sala, comeu uma maçã. Escreve mais. E aí, para mim, pelo menos, eu começo meio aos trancos e barrancos, assim, meio devagar, e aí aos poucos vai indo, sabe? Eu entro num túnel assim, eu vou embora. Às vezes eu tenho que me forçar a começar a escrever e ficar olhando para o documento mesmo, porque senão me distrai, eu falo, eu tenho que fazer, eu tenho que encarar como assim, eu tenho que fazer isso aqui, eu fico com o documento e não adianta eu ficar olhando para negócio em branco pensando assim, o que que eu escrevo? Não, cara, eu escrevo, sabe? Eu sei que eu tenho que escrever essa cena, que a cena vai ser ele no presídio e tal. Aí eu começo a escrever mal escrito, sabe? Tipo, medíocre mesmo. Ele entra na cela, e aí depois, quando eu começo a ver que o texto está tomando forma, aí eu começo a enxergar o texto de outra forma. Aí eu consigo encaixar, de falar assim, pá. Aí eu começo a melhorar ele, sabe? Mas enquanto eu não começo a escrever mesmo, às vezes eu fico parado para. Então, assim, se force a fazer para dar engrenagem, né, no processo. Alguém fez uma pergunta aqui interessante. Cadê? Heitor. Você dirigiria um roteiro que não fosse seu? Eu acho que sim, para acumular a experiência que eu quero. Eu não tenho tanto interesse em dirigir. Sim, pode ser, é isso. Eu tenho pouca experiência. Talvez eu fique apaixonado pelo fato de dirigir coisas. O meu objetivo agora é dirigir para eu poder ter mais controle criativo do que eu escrevo. Mas eu dirigiria da mesma maneira que eu posso dirigir, escrever coisas que não são minhas, porque assim, o Porta é um grupo, mas o Porta não é colaborativo. Você leva toda sexta-feira 3 roteiros seus. E na reunião fazem sugestões, mas do roteiro que você já escreveu. O Porta é muito autoral. E aí eu caí na série, que é autoral, mas agora eu tô nesse da Globo, que é um projeto da Globo que eu sou um dos roteiristas que está ali contribuindo. Então é um trabalho de roteiro, não é um meu projeto. E tá ótimo, é trabalho. Então, assim, eu dirigiria coisas, mas o meu foco agora é dirigir coisas, né, que eu quero para a experiência. O meu foco no futuro é dirigir coisas minhas, que é o que eu pretendo. Deixa eu te perguntar, vai acabar em 1 minuto ou renovou um tempo aqui? Não, acho que não vai explodir. Tá. Essa reunião não se autodestruirá em 1 Tá, minuto. beleza, beleza. Deixa eu ver aqui, estou a procurar uma outra pergunta. Alguém perguntou algumas vezes sobre música em roteiro. Música rapaz, música é um negócio complicado às vezes, né? Mas você tem músicas que você coloca no roteiro, que já Eu, vem da é, ideia? o Porta raramente usa música, né? Muito poucos roteiros do Porta tem música. E eu sempre falei no Porta que, pô, eu queria botar música, tal, que eu acho que traz uma emoção a mais. Eu acho música muito importante, né? Música é delicado por causa de direitos autorais. Então, tem que ser músicas assim, que desses grátis, músicas grátis, porque direito autoral é um problema. E, assim, você não pode ser o ator cantarolar um pedacinho da música já não pode, entendeu? Tem uma regra que são, sei lá, 15 segundos, 30 segundos, você até pode, sabe? Passou disso, você conseguiu entender qual que é a melodia, não pode. Então tem que mudar uma letra, sabe? O tom, porque é muito peculiar, esses direitos autorais é muito delicado. Mas eu adoro música, assim. O Arina, a gente recebe o primeiro corte da edição com sugestões de músicas que a galera da edição bota, nem o diretor, o primeiro vem Sim. da edição. E aí a gente fala assim, pô, essa não funciona. A gente vai tentando achar a música certa, e quando a música certa entra, você fala assim, putz, muda completamente a cena. Então a música é muito importante para roteiro. Só que uma pergunta para fechar. Dentro da que você colocou, né, diversas possibilidades para se trabalhar para um roteiro. Qual seria a diferença num roteiro jornalístico de filmes para documentários, livros, revistas? O que você consegue dizer para a gente sobre isso? Cara, na verdade, você tem que só entender o que é cada roteiro mesmo, assim. Tipo, o meu processo da série são 8 meses de série, né? 8 meses de sala de roteiro. E são 8 episódios. Não quer dizer que eu tenho um mês para escrever cada episódio. Assim, a gente tem um processo que cria a história toda, aí aprova com a Amazon, aí depois faz as escaletas, aí aprova com a Amazon. Toda coisa que você manda tem versão 1, 2 e 3.
E aí, assim, a terceira versão final da escaleta, aprovado, vamos nessa. Aí agora de escaletas, que é a fase que eu tô, que é escrever os diálogos. Aí eu pego as escaletas, vou escrever uns diálogos, vou mandando. Esse é esse processo longo, com muitas reuniões e tempo aqui de escrita, que eu fico aqui quebrando a cabeça para escrever os episódios. O filme, eu acho que eu começo a escrever um filme mês que vem, inclusive. E aí esse filme, eu escrevo, são 3 meses só, porque é um filme, sabe? É como se fosse 3 episódios da série, 3 de meia hora da série. Então, é menos tempo, e é isso, não tem a escaleta, a gente tem que aprovar a escaleta do episódio 1 e 2, aí vem, aí 3 e 4, enquanto isso eu vou escrevendo um diálogo da 1 e 2, aí vem a 3 e 4, sabe? O filme não, você vai montar a escaleta e escrever o filme. São diferentes, documentário é muito mais pesquisa, né? Documentário você tem que ter todo o material, entrevistas e pesquisas, informações, juntar. Eu acho que documentário tem o roteiro, mas é uma união muito boa com diretor e edição, sabe? A edição e diretor, assim, é que vai montar esse documentário, né? Livro, cara, não estou dizendo vocês, né, não conheço as pessoas aqui, assim, mas a gente vive numa geração que lê muito menos do que antigamente. E não é só porque os livros são digitais e tem Kindle, é ler mesmo. O hábito da leitura é muito menor hoje em dia. E, cara, eu cresci, e eu te falar, eu leio muito pouco hoje, porque eu já trabalho escrevendo, eu vejo série, vejo vídeo no YouTube, eu leio muito pouco. Mas eu cresci com uma infância e adolescência de muita leitura. E eu tenho certeza que se eu não tivesse tido essa infância e adolescência de leitura, eu não seria roteirista hoje, sabe? Independente de eu ser criativo. Porque, assim, domínio de vocabulário, saber achar a palavra certa, sabe? Até isso que eu falo de diálogo ser natural. Você saber escrever mesmo vem muito da leitura. Então, cara, eu sempre li muito e, para mim, essa é a maior ferramenta para vocês ser escritor. Não precisa ser roteirista de série, assim, ser jornalista, seja o que for, para você escrever, você tem que ler muito, cara. Pega livros que alguém te recomenda ler, assim. E é foda, porque é isso, a gente tem um mundo muito mais acessível, né? Ver um vídeo, ver tela. A Claro. informação, você pode botar um resumo de um livro num vídeo e entender, você sabe do que se tratou o livro. Mas se você não vê as palavras que eles usam, sabe? Porra, para você reproduzir isso escrevendo, você não vai reproduzir o que você ouviu no vídeo. Então, leitura é o essencial, assim, é ler, cara. Ler livros, ainda mais se for dentro da temática que te interessa. Se você quer escrever sobre alguma coisa, leia livro sobre isso, sabe? Ver como expressões e maneiras e como dar voz para personagens diferentes, sabe? O livro você está lendo, o livro é basicamente uma escaleta gigante, né? É menos diálogo, assim, a escaleta e uns diálogozinhos. A escaleta é isso, assim, tipo, Pedro entrou na sala e lá ele viu na penumbra que tal, e aí ele te detalha coisas que faz você imaginar a cena, você tá vivendo esse filme na sua cabeça. Mas isso é o que você tem que passar na sua escrita, sabe? Que um vídeo não vai. Quando você assiste um filme, é isso, alguém recriou algo que estava Alguém escrito. pensou isso, né? E aí, para Uhum. você ter essa riqueza de detalhes, para você conseguir imaginar na sua cabeça um filme, tal, é porque ele está escrito com esses detalhes. E você entender isso num livro, e aí você passar isso para o roteiro, é que faz um roteiro ser bom, né? Então, pô, a leitura é muito essencial para você ser qualquer tipo de escritor, né? Não só roteiro, assim, mas ler, né? Ler livro. Maravilha. Você até acabou respondendo aqui uma pergunta que alguém tinha colocado lá atrás, né? Você precisou estudar muito sobre formação de texto, essa coisa. A leitura é um grande estudo Sim, de coisa. Ler filme de livro que foi adaptado, né? Acha sim. algum lugar que você gostar de ler, né? Te traga essa... que vai além de um Twitter, né? De um tweet, que É, agora não é mais tweet, mas acho que é uma excelente dica aí, pessoal. você pega, se você lê um livro que é de um filme, ou antes de você ver o filme, lê um livro e depois você vai assistir o filme, vai ter muita cena que não tá como você imaginou. Você leu e falou assim, nossa, aqui eu imaginei outra coisa, sabe? E aí esse é o seu trabalho como roteirista depois. É criar isso. Criar um negócio que você imaginou, e aí com as palavras você fazer isso tomar uma vida que é muito legal. É a parte que eu mais gosto, é criar e depois ver que tomou uma vida, algo que estava na minha cabeça. Só que na minha cabeça na minha cabeça não estão palavras, estão as cenas, os momentos, que eu boto em palavras. Mas eu estou imaginando o personagem dando um soco e como é que vai ser, e o ângulo da. Eu tô imaginando qual vai ser o ângulo. Quando você imagina alguma coisa, você imagina, né? Como tá sendo, da onde veio esse soco, da onde veio o quê, sabe? Está chovendo. Então, você tá criando essa fantasia assim através das palavras. Então, eu acho isso muito importante.
Maravilha, Pedro. Estamos chegando aqui na nossa hora. Queria te agradecer imensamente, agradecer todo mundo aí. Tivemos aqui, acho que um pico de 750 pessoas, né? Pô, muita Muita gente. gente. Foi excelente, espero que o pessoal tenha curtido. Você quer deixar algum último recado, alguma rede social para o pessoal te seguir? Eu tenho Instagram, eu fui ver aquela página quando a Jaqueline falou comigo para fazer a palestra, ela falou assim, pô, você quer botar rede social? Eu falei assim, claro, bota lá, @GoPedroGo, G-O, né, GoPedroGo. Aí eu falei assim, beleza. Aí quando eu fui ver na página, com todos os palestrantes, só eu coloquei Instagram, fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, por que ninguém botou Instagram? Mas fiquem à vontade de me seguir no Instagram, pode perguntar coisas, sem problema. Faz LinkedIn, todo mundo. Cara, porque não quer dizer que você vai arrumar emprego, mas você vê profissionais. LinkedIn é uma rede social que quase todo mundo te aceita. Você vai seguir alguém que é o CEO de sei lá o que na Netflix, América Latina, quase sempre eles te aceitam, porque aceita todo mundo. E aí você começa a ver. Cara, meu LinkedIn é quase tudo audiovisual, né? De todo mundo. Então, assim, eu vejo tudo que tá rolando, sabe? Vagas também de emprego, mas filmes estão rolando, processo, as pessoas contando do processo, palestras. E, cara, LinkedIn é ótimo. É ótimo para você seguir todo mundo. Sai seguindo todo mundo que é diretor, roteirista, ator, e é produtor. Segue a Amazon, segue a Netflix. E, pô, tem muito conteúdo de LinkedIn profissional, que vale muito a pena. É, e, cara, minha dica é isso, assim, eu acho que vocês têm, né, faca e queijo na mão, todo mundo se mandando um e-mail para fazer coisa junto, faz mesmo, sabe, vai aprimorando, aprendendo, vai postando, faz curta, bota em festival, vai, pô, desenvolvendo. Eu admiro muito os amigos meus, assim, que eu, cara, eu dei sorte, assim, também, né? Claro que eu trabalhei muito, mas de estar nessa posição, assim. Mas o que mais... Eu tenho muito amigo que tá aí na batalha, assim, e eu admiro muito os meus amigos que estão sempre fazendo alguma coisa. Tá sempre envolvido em alguma coisa, sempre numa produção, sempre escrevendo alguma coisa para alguém, sempre participando como assistente de produção de um curta, sabe? E, pô, é uma galera que, pô, vai muito longe, porque eles estão acumulando experiência e contatos, assim, que vale muito para o resto da vida. E vocês, ainda mais todo mundo super novo, que eu imagino, assim, comparado comigo, mas vai acumulando experiências e trabalhos, né? Leiam, pesquisem coisas, vejam muito conteúdo do que te interessa, escreva sobre coisas que vocês dominem e gostem e produzam, façam coisas, se juntem com pessoas e façam coisas. Maravilha, Pedro. Obrigado, gente, pela participação. Obrigado de novo, Daniela e a Jaque, pelo convite. Essa foi a palestra de hoje. A gente pessoal, ainda tem palestra amanhã de manhã, amanhã de noite. Excelente iniciativa aí do pessoal. Obrigadão, Pedro. Só mais uma coisa, Arina com Harina, Arina, na Amazon Prime, a segunda temporada estreia depois de amanhã. Então vocês podem assistir Dá a tempo primeira. de maratonar até lá a primeira, né? São 8 Obrigado, episódios de meia pessoal. hora, então dá para assim, 4 horas se ver a temporada toda. Primeira temporada e depois a segunda que vai sair agora dia 11, depois de amanhã. Então assistam, por favor. Valeu, obrigadão, gente. Valeu, gente. Tchau.